Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Julias Eventos. É um prazer tê-los conosco. Hoje, nosso papo é um assunto que interessa muita gente, que é cuidados reais com a pele e envelhecimento saudável. E para isso, a gente recebe aqui a doutora Maria Figueiredo. É um prazer tê-la aqui, dermatologista, para poder esclarecer algumas dúvidas, tirar algumas curiosidades e falar sobre esse assunto, que também é muito importante. Doutora, seja bem-vinda. Um prazer meu, obrigada pelo convite, obrigada a toda a equipe aqui envolvida no Ilhas Eventos. E espero, agregar, trazer conhecimento para quem está ouvindo e tirar algumas dúvidas aí tão comuns às vezes. Para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, né? Por que te fez escolher essa área da dermatologia e agora, sobretudo, essa abordagem voltada para envelhecimento saudável e cuidados com a pele? Então, isso é interessante, Jones. Assim, minha família, meu pai é médico, eu tenho tios médicos, então eu cresci muito nesse meio de hospital. Então, meio que foi uma coisa natural para mim imaginar que eu faria medicina depois. E estudei aqui a maior parte da minha vida aqui em Ilhéus e fiz faculdade em Salvador de medicina. E durante a faculdade sempre muito voltada para esse lado cirúrgico. Ah, não, vou fazer cirurgia. E quando cheguei no internato, na cirurgia mesmo, eu falei, então, eu gosto de cirurgia, mas eu gosto de cirurgias menores, mais delicadas. E aí, ali já para formar, eu falei, então, acho que vai ser a dermatologia que vai me dar isso aí. E acabei decidindo pela dermato, assim, nos 45 do segundo tempo. E naquela época era uma especialidade bem concorrida, hoje ainda é. Então, eu trabalhei, durante alguns meses, logo que eu formei, eu trabalhei 8 meses no PSF rural. Então, a 400 quilômetros de Salvador, eu ia e voltava toda semana. E aí, no finalzinho ali, agosto, eu comecei a estudar mais realmente para o concurso, de residência. E aí, fiz as provas para dermato, entrei na dermato. Eu falo que Deus sabe o que faz, né? Eu sempre pensei na área cirúrgica, gosto muito de operar ainda, mas me encantei pela dermatologia clínica. Então, foi na residência mesmo que eu me apaixonei pela dermatologia e fiz minha formação lá em Salvador, na Universidade Federal, e em dermatologia. E, Ave Maria, tenho uma saudade ainda do serviço, assim, um carinho pela equipe toda que está lá. A gente sempre troca figurinha até hoje, quando eu tenho algum caso mais desafiador em consultório. E é isso. E aí, fui seduzida pela dermatologia clínica. Gosto muito da parte cirúrgica, mas hoje faço procedimentos menores, assim, E a parte de cosmiatria, que é a parte de estética, que foi crescendo com a dermatologia, ao longo dos anos. Então, nos últimos 15, 20 anos, ela cresceu bastante e a gente foi acompanhando aí, esse crescimento. E Dentro da dermatologia tem várias áreas de atuação, como você citou, né? Isso. No caso, o que te fez despertar para esse lado mais de cuidados com a pele ao longo dos anos, saúde da pele? Então assim, a raiz da dermatologia está na pele mesmo, A gente cuida de pele, cabelo, unha, mas a saúde da pele e as doenças envolvidas com a pele. Então, o dermatologista clínico ele vai partir desse preceito, Você vai tratar antes que o paciente tenha doença, A parte preventiva e, claro, a partir do momento que ele tem alguma doença, você vai tratar qualquer intercorrência que ele venha a ter. Mas a gente vem da prevenção, Como tudo na medicina deveria ser, A gente tenta primeiro prevenir e tratar o que vai aparecendo depois. Você acha que ao longo dos anos teve uma mudança significativa do comportamento das pessoas em relação aos cuidados com a pele? Eu acho que sim, pro lado Sobretudo bom com as redes sociais, né? e pro lado ruim, Acho que a gente, tudo na vida, toda moeda tem dois lados. Então, eu acho que sim. Hoje em dia, as pessoas têm muito mais consciência em relação ao uso de protetor solar, Isso é muito mais difundido. Então, é de conhecimento geral, se expor ao sol sem protetor solar dá câncer de pele. Então, a gente tem um conhecimento melhor, mas vem também as coisas associadas com essa disseminação de conhecimento, que às vezes não é tão conhecimento assim, Falou disseminação de desconhecimento. Então, tem as coisas que a gente vê em rede social que não tem absolutamente nenhum embasamento, que são ditas, para viralizar. E hoje em dia é complicado, Você filtrar ali o que é realmente... Exatamente. No meio de tanta informação. O que é verdade, o que não é. Então, esse eu acho que é o lado ruim, A gente tem muita desinformação e acho que as mídias sociais têm um papel importante, nos quadros de desmorfofobia, de excesso de preenchimento, excesso de procedimentos estéticos. Eu acho que as mídias sociais têm um papel importante nisso aí, principalmente na geração que já nasceu com rede social, A minha geração não tinha rede social, mas a geração de hoje, ela já cresce nesse ambiente de rede social e de selfie, de filtro e de, enfim, busca eterna pela perfeição. Então, acho que esse lado aí é um lado mais delicado e que a gente, enquanto profissional responsável, a gente tem que ter muita cautela em como conduzir isso. No seu Instagram você fala muito sobre, até na bio, Cuidados reais. O que seriam esses cuidados reais? Por que você acha importante defender essa ideia? Eu acho assim, primeiro, a gente está cuidando de uma pessoa, de verdade. Então, cuidado de verdade, para alguém.
E cada pessoa tem sua história, vai ter a sua rotina, a sua vida. E a gente precisa individualizar, né? Eu não posso passar uma rotina para uma pessoa, né, que trabalha exposto ao sol, né, que o trabalho dela é um guarda de trânsito, exposto ao sol, para outro que vai estar num ambiente de escritório. Então, são rotinas diferentes. Então, eu preciso entender de onde esse paciente vem, o que é que ele precisa. E para poder prescrever o que ele realmente necessita no dia a dia dele, se ele tem alguma patologia, se ele tem alguma doença ou não associada que a gente precise tratar. Então, de verdade, o que é que ele precisa. Então, a gente não precisa estar com muita firula, vamos dizer assim, a gente ir direto ao ponto do que precisa. E, de verdade, o que é que funciona, né? A gente precisa ter responsabilidade, ver o que é que funciona, o que é que tem estudo, o que é que de fato funciona, porque custa dinheiro, né? E coloca a saúde do paciente em risco, então a gente precisa saber o que de fato funciona para que o paciente nem faça investimentos desnecessários, né? Investir em um dinheiro que não precisaria estar investindo e, às vezes, investindo numa coisa que nem funciona, né? Que a gente não tem estudo suficiente, não tem embasamento científico suficiente para prescrever. Então, eu costumo ser muito cuidadosa no que eu prescrevo, né? Então, às vezes o paciente chega, eu quero tomar um comprimido para o cabelo crescer. Tipo, não tem. Não existe esse comprimido para fazer como o cabelo se fosse crescer. Algo genérico, né? Não existe esse comprimido para fazer o cabelo crescer, né? O comprimento final do cabelo é uma coisa que ela é determinada geneticamente. Cada pessoa tem seu comprimento final de cabelo. Então, a gente não tem. Então, a gente tem que ter cuidado. Peraí. Então, às vezes, não é bem um comprimido para o cabelo crescer. É outra coisa. Né? Qual é o problema? O cabelo está tendo o quê? Está quebrando? Está caindo? Então, a gente precisa entender esse problema para poder passar o remédio correto, se é que tem remédio. Porque, às vezes, não tem. Às vezes, o que a gente vai fazer é explicar ao paciente o que é, como que aquela doença ou condição, né, transcorre ali no tempo. E, às vezes, a gente ainda não tem um tratamento de fato, né? E a gente tem que ser muito transparente em relação a isso, né? A gente falou sobre as pessoas que não se cuidam, mas com essa quantidade de produtos e tratamentos disponíveis hoje em dia, você acha que também há um exagero, um excesso, por exemplo? Então, eu acho que tem um exagero da mídia, né? De uma forma geral, hoje em dia, eu tenho muito caso interessante no consultório que o paciente ele me chega com uma maleta de produto. Tem uns que chegam que não usam nada e tem um que ele chega com uma mala de produto. Aí eu falo, peraí, vamos ver o que é que você tem. E aí, tira um monte. Quando eu vejo assim, tem 5 hidratantes, 6 protetores solares, às vezes é para a mesma função. E a pessoa comprou porque alguém falou, alguém recomendou que era legal e viu, alguma influência falou. Enfim, foi colhendo informações de cada lugar ou o próprio algoritmo mostrou ali alguma coisa que ele achou legal. E às vezes o paciente chega ali com um investimento enorme e um monte de produto vai vencer. Eu falo, não tem pele para usar. Vai vencer antes que eu consiga. Assim, a gente não tem nem onde aplicar. Então, acho que sim, que às vezes a gente tem esse excesso e que muitas vezes leva irritação, porque o paciente compra um ativo que ele viu que é legal, mas que na pele dele não é tão legal. Mas ele achava que era, então usou. Aí ele chega com uma irritação, às vezes eu tenho que resolver o problema que o produto que não era para ter sido usado causou. Para depois a gente poder ver o que é que de fato a gente precisa tratar. Porque às vezes o paciente chega com uma alergia. Uma alergia a um produto que usou. Usou porque não era para ter usado. E aí a gente vai perder às vezes 2 consultas ali, tentando resolver aquele problema, para daí a gente, não, beleza, agora a gente resolveu essa alergia. E o que a gente pode fazer por essa pele? O que de fato te incomoda? Como que a gente vai cuidar? Então, tem sim esse excesso também. Esse excesso, né? A gente vê até uma tendência agora dos... Né? Não sei se você está acompanhando, mas de adolescentes, pré-adolescentes de 10, 11 anos fazendo, tipo assim, o dia de ir para Sephora, comprar um monte de produtos de beleza. E às vezes são produtos que não são aprovados nem para crianças naquela faixa etária, sabe? Então, existe sim um apelo e eu acho que a gente, enquanto profissional... Enquanto pais também, né? Quem tem criança, adolescente em casa, a gente tem que ficar vigilante mesmo nesse sentido. Quais são os mitos mais comuns que você percebe quando o assunto é skincare? O que se ouve mais assim que você acha que ouve com frequência que precisa ser desmistificado? Tem um mito frequente que é, se lavar muito o rosto vai aumentar a oleosidade. Né? Se você lavar muito, a pele vai ficar mais oleosa ainda. Água quente. Água quente piora mesmo. Eu ia perguntar sobre isso também. Então, assim, a gente não tem nenhum estudo que mostre que aumenta realmente a produção de óleo pela glândula sebácea. Isso parece ser determinado já, então o paciente vai produzir ao longo do dia a quantidade de óleo definida, independente de lavagem ou não. O que você vai fazer é remover da superfície quando você lava. Mas não parece, então esse é um mito bem frequente, esse do uso do excesso de lavagem causar. Outra coisa frequente, assim, que a gente entra aí no embate, colágeno oral. Então, é um campo meio
obscuro, vamos dizer assim. Existem umas evidências muito fracas em relação a colágeno oral, de fato, tratar flacidez. Existem estudos, mas com muitas críticas ao modelo desses estudos, a como eles foram feitos. Então, você tem que ter muito cuidado como esse estudo é feito, porque se você não fizer ele com uma forma muito ética, muito bem conduzida, você vai direcionar para o resultado que você quer, né? Todo mundo quer que o remédio funcione. Claro. Então, se você não tiver todos aqueles critérios, né? Então, colágeno, por exemplo, é uma coisa assim, meio que não tem muita evidência. Tem os mitos das vitaminas para os cabelos, né? Todo mundo quer usar vitamina, jujuba para o cabelo. E eu costumo dizer, se você come bem, se você está alimentado, não está desnutrido em geral, de uma forma geral, a gente não vai precisar de vitamina. De uma forma geral, né? Se o paciente não vai estar com deficiência nenhuma. Então, em geral, elas não são muito úteis para a queda de cabelo, né? Não resolve nada mesmo em queda de cabelo. Só vai resolver se o paciente tiver uma deficiência nutricional real e, em geral, você não vai repor essa deficiência com um polivitamínico. Você vai ter que repor a quantidade que ele precisa, que normalmente é uma dose maior. Então, isso aí é bem frequente. Ó, jujubinha de cabelo e essa coisa da lavagem, do colágeno, normalmente todo dia a gente discute alguma coisa sobre isso. Do outro lado, existe algum cuidado simples que de repente faz toda a diferença que as pessoas ignoram? Sim, eu acho que o básico bem feito funciona muito, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é um sabonete adequado para o tipo de pele, né? A pele é oleosa, a pele é acneica, a pele é mais seca, então um sabonete, um hidratante adequado para esse tipo de pele e um protetor solar que o paciente consiga usar diariamente. Eu brinco que skincare é isso aí. Sabão, hidratante e protetor. O resto é a mais. O resto depende do que você tem. Ah, você tem melasma? Então a gente trata melasma. Ah, você tem acne? A gente trata acne. Não, Maria, eu tô aqui só para prevenir o envelhecimento. Beleza, a gente trata para prevenir o envelhecimento. Mas o que é que eu preciso? Né? O pessoal gosta muito. O que é essencial? Eu falei, essencial é lavar o rosto, hidratar e usar protetor solar. É essencial. Nessa ordem. Essa ordem. É isso aí. O resto vai depender de cada um. Ah, vai fazer botox, vai fazer preenchimento, vai fazer bioestimulador. Não, a gente tem uma série de opções, né, de tratamentos à nossa disposição, que aí vai depender da demanda de cada um. Então, né? quando fala de envelhecimento saudável, seria esses passos simples aí que já fazem toda a diferença também. Sabonete hidratante protetor vai ser o cuidado feijão com arroz, né, que vai ser de qualquer idade. Quando a gente começa a falar em prevenção de envelhecimento, aí você vai ter que pensar em outros ativos, né? Ativos antioxidantes, que aí a gente tem vitamina C, resveratrol, né, sem entrar em nome de marca nenhuma, que tem algumas evidências que mostram que ajudam nesse processo de envelhecimento, de mancha, né, que é decorrente tanto da exposição solar, poluição, estilo de vida, sono ruim, bebida, cigarro, enfim. Então, a gente tenta atuar, né, com os antioxidantes, você pode usar. Existem alguns ativos, né, ácidos, que a gente pode usar à noite também, ácido retinóico, retinol, né, ativos mais clareadores. Então, aí quando você vai entrando nessa parte de envelhecimento, vai depender da idade do paciente, né? O paciente bem jovem, você vai estar ali com antioxidante. Aí o paciente já tem mancha, aí já entra clareador com ácido. Então, a gente vai administrando. Agora, assim, tem flacidez. Flacidez não trata com creme. Não adianta, não tem creme ainda que trate flacidez. Então, é procedimento. O quê? Tecnologia? Pode ser. Pode fazer radiofrequência, ultrassom microfocado. Pode ser bioestimulador, injetável, que você estimula a produção de colágeno do indivíduo a partir de uma substância que você injeta ali. Pode ser também... E todos esses procedimentos que você está citando são procedimentos que pode se fazer, tranquilo. Sim, não tem nenhum... pode. Se não puder fazer, a gente fala, né? De forma geral, não há nenhuma contraindicação formal. Algumas doenças autoimunes, sim. Então, doença autoimune em geral, exceto Hashimoto, que a gente não considera tanto, mas lúpus, doenças desse tipo, isso aí você só faz se a doença estiver estável e se o reumatologista autorizar, tá? Então, o paciente com lúpus quer fazer preenchimento. Não. Aí a gente precisa que essa doença esteja estável e que o colega autorize. Não, pode fazer. Não puder, a gente não faz nada que possa desestabilizar, né? É uma doença de base do paciente. Mas, em geral, assim, falando de uma forma bem... As contraindicações mais, para esses procedimentos mais invasivos, injetáveis, costumam ser doenças autoimunes. Você orienta muito os seus pacientes o que pode ou não fazer? Oriento. Assim, eu respeito muito porque que o paciente está me procurando. Então, assim, eu não costumo sair indicando um monte de procedimento quando ele chega, até porque... Como você falou no início, é personalizado, de acordo com cada um. Exato, e eu levo muito se o paciente está se sentindo bem. Está se sentindo bem? Está tudo bem, né? Tô ótimo, tô me sentindo ótimo. Tá tudo certo. Não, doutor, eu vim aqui porque eu queria melhorar esses sinais de envelhecimento, né? O que eu faço lá na clínica, eu falo que eu gerencio o envelhecimento. Eu falo que envelhecimento é uma bênção. Se a gente está envelhecendo porque está vivo. É porque está vivo.
Então, assim, meu problema não é com o envelhecimento, né? Então, eu tô ali para gerenciar. Pra gente envelhecer Bem. se sentindo bem. Se sentindo onde você tá, né? Eu tô aqui, eu vou fazer aqui 45 anos, mas eu tô me sentindo bem. Maravilha. Então, esse gerenciamento é voltado para isso, sabe? Pra pessoa se sentir bem. Não é pra quem tem 45 ficar com cara de 20. Porque eu costumo brincar. Eu falo, ó, quem tá com 45 quer ficar com cara de 20... Não vai dar certo isso. Você não vai ficar nem novo nem velho. Você vai ficar estranho. Vira assim, esquisito. Ah, fulano tá esquisito. Não vira nem novo nem velho. Vira uma outra categoria. Então, eu falo assim, a gente tem que gerenciar pra estar bem. Ah, fulano tá ótimo. Normalmente, quem tá ótimo não aparenta a idade que tem, né? Mas não é porque mirou em 20 anos de idade. Porque eu acho que quando a gente começa a fazer esses excessos, querer não aparentar nenhum sinal de envelhecimento, aí vem os excessos. E aí os excessos são caricatos. Aí você começa a ver que tem muito procedimento no rosto daquele paciente. E o legal é você olhar o paciente, achar que ele tá bem e meio que não saber o que ele fez. Né? Fala, nossa, você tá bem, o que você fez? E não conseguir perceber, né? Você olha pra pessoa e percebe tudo que a pessoa fez. Você lida muito com pacientes assim que querem esse efeito drástico? Não, meu nicho, assim, hoje em dia eu já tenho atuando aqui desde 2017. Então, meus pacientes, eles já sabem que a minha linha é super conservadora, né? Eu faço uma intervenção conservadora, eu respeito muito a individualidade. Não é, eu digo assim, não tem certo, não tem errado, né? Você tem que procurar um profissional que você vai se identificar. Ah, mas eu acho que eu quero ficar igual artista tal. Tranquilo, aí você procura alguém que você se identifique e joga duro. Não é a minha... Geralmente esse negócio de parecer com artista tal não é muito certo. Pois é. Não é muito a minha linha de trabalho, sabe? Então, os meus pacientes, eles já sabem que eu sou... Eles já me procuram ao contrário. Ai, doutor, eu vim aqui porque eu sei que você é mais natural. Eu sei que você não faz muito excesso. Então, é o contrário. Eles já me procuram sabendo. Então, esses pacientes que querem uma coisa mais agressiva, eles já não me procuram. É o que eu tô dizendo, não tem certo, não tem errado. É uma questão de identificação com o profissional, tem né? muita gente que... Eu estava até vendo um vídeo sobre isso no Instagram, que muitas pessoas não precisam de nada, mas querem fazer porque viram a vez no status. Ter um procedimento. Olha, eu tenho um procedimento. Menino, isso tá interessante, né? Eu acho que também é advento da rede social. Eu brinco que antes, há uns 5 anos atrás, eu falo que o status era ter intolerância à lactose. Você vai lá, tem algum problema de saúde, você fala, ai, tenho intolerância à lactose. Fala com... Aí eu falava, tá bom, né? Mas era uma coisa de outro mundo. E agora, agora são as canetas. Era que nem os aparelhos antigamente, né? Tipo, ninguém queria usar aparelho, machucava a boca toda, mas tava de aparelho, né? E se pudesse mudar a cor da borrachinha, melhor ainda, né? E aí agora são as canetinhas, né? Ou tô usando tal canetinha pra emagrecer, tô usando... Aí agora tá esse status. Então, assim, eu acho que a gente tá um pouco de deturpação na nossa sociedade, de que o bom é ter saúde, né? O bom não é ter doença. E assim, eu sou bem... Voltando para dermato, em relação a preenchimento, por exemplo, ostentar, eu sou bem conservadora em relação principalmente a ácido hialurônico. Eu tento fazer o mínimo possível de ácido hialurônico. Para mim, ácido hialurônico é para ir repondo ali as perdas. Ele é um excelente aliado para repor as perdas que a gente tem, mas não para transformar em outra pessoa, sabe? Tipo, os volumes que vêm sendo feitos, tudo, eu acho que a longo prazo a gente vai ver ainda mais algumas coisas aí. Porque tem muito pouco tempo que esses volumes estratosféricos começaram a ser feitos. Então, a gente ainda não começou a ver resultado disso. Mas eu não vejo com muitos bons olhos, assim, não, sabe? Então, eu tento economizar, vamos dizer assim, em preenchedor. Eu uso o mínimo possível e tento empurrar o mais pra frente possível. Eu tento não fazer muito em paciente muito jovem. A não ser uma coisa pontual. O paciente tem uma olheira, o paciente tem um bigode chinês, um paciente que tem um lábio muito fino, mas assim... bem pontual, mas preencher o rosto todo do paciente, assim, paciente de 20 e poucos anos, eu realmente não conduzo. O paciente ele pode se consultar de maneira pontual ou ele tem a possibilidade de ter um acompanhamento, é isso, ao longo da vida? Sim, na verdade, assim, eu falo que... Quando que eu tenho que ir no dermato? Uma vez por ano, pra gente olhar o corpo todo. Tirar a roupa toda, examinar, ver se tem alguma pintinha. Já vou colocar com plano de ação. Se tem alguma pintinha suspeita. Porque eu falo que às vezes o paciente ele vai por uma questão achar outra. Eu tenho 3 pacientes, 3 que foram fazer botox. Né? 2 com câncer de pele, carcinoma basolar e uma com melanoma. Então, assim, elas foram fazer um botox. Foi fazer botox. Falei, não, mas vamos examinar, vamos fazer a consulta. Então, a gente achou, né? Então, assim, uma vez por ano eu acho interessante tirar a roupa toda e examinar. Num paciente que não tem histórico de câncer de pele. Se tem um histórico pessoal de câncer de pele, normalmente isso encurta, vai ficando semestral. Ou trimestral, a depender do câncer de pele, se for um câncer mais agressivo. Mas, de uma forma geral, qualquer pessoa, uma vez por ano.
Os outros acompanhamentos dependem da demanda. Então, às vezes, a paciente de acne que está fazendo uso de isotretinoína, por exemplo, ele vai me ver quase todo mês, né? De Roacutan, falando o nome comercial. Vai me ver quase todo mês durante aquele período de tratamento. Depois vai voltar a me ver ali de 6 meses, uma vez por ano. Então, esse segmento varia bastante de acordo com a demanda de cada um, né? A demanda do paciente. Mas, público geral, uma vez por ano. Você falou em relação ao câncer. O câncer de pele, especificamente, ele, assim como outros cânceres, ele pode surgir naturalmente também? Ou não necessariamente necessita de fator externo? Com excesso de sol, ele pode surgir geneticamente, por exemplo? O câncer de Como pele, é que funciona? né? O câncer de pele mais comum, que é o carcinoma basocelular e o escamo celular, baso é o mais comum mesmo, o mais comum do mundo. O escamo, segundo, eles são relacionados à exposição solar. Claro que tem um fator, né, envolvido, pessoal, mas eles são bem desencadeados pelo sol. O melanoma, que é o tipo mais agressivo de câncer de pele, ele tem, sim, relação à exposição solar, tanto que ele é mais frequente em pacientes com a pele mais clarinha e em lugares que são mais expostos ao sol, tipo Austrália. Então, eles têm bem mais melanoma do que a gente. Porém, aparece em lugares que não pega sol. Melanoma, por exemplo. Ele aparece em planta do pé, né, que é o melanoma acral. Aqui, eu já peguei alguns pacientes aqui em Ilhéus, inclusive, com melanoma acral, né, que é o melanoma na sola do pé. Paciente até negro com melanoma acral. Então, ele pode aparecer em lugares que não tem exposição solar. Ele pode aparecer em olho, ele pode aparecer em outras regiões, sabe? Totalmente cobertas, assim, o paciente nunca tomou sol. Mas os outros têm uma relação bem forte com a exposição solar. A gente falou sobre a questão da rede social. Que conselho você dá para esses pacientes que, por exemplo, diferenciar o que é informação técnica precisa ou simplesmente uma recomendação vazia de rede social de influenciador, por exemplo? Eu acho assim, ó, primeira coisa, você pode procurar sites que tenham, por exemplo, tem a Ou melhor, sociedade... o que faz sentido, o que é marketing, né? Na verdade, essa seria a pergunta. Isso aí vai ser meio complicado, porque você vai precisar de alguém, né, que analise sua pele, vai ter que ir no dermato, né? Eu posso usar niacinamida? Não sei. Provavelmente sim, mas eu tenho que ver qual é a sua queixa. É pra que você quer usar? Né? Então, tem ativos que podem ser usados, mas a gente tem que entender por quê. Agora, em relação a essas coisas de mito e tal, a gente tem alguns sites, né? Tem Sociedade Brasileira de Dermatologia, você tem sites que são de sociedades que dão notas técnicas, né? Então, às vezes me perguntam de progressiva. Eu falo, vai lá na vigilância sanitária, você bota lá e vê se o produto tem liberação, porque tem produto que não tem. Está sendo comercializado, mas ele não tem registro, porque ele tem alguma substância que é proibida para uso, né? Posso usar formol? É proibido, é crime, inclusive, adulterar progressiva com formol. Então, crime prescrito em lei. Então, previsto em lei. Então, você pode checar nessas informações. E doutor Google, né? Assim, se você viu informação... E como tudo vamos na vida, dizer, tudo é pesquisa. jogou lá no Google aquela coisa, né? Eu vi isso aqui, jogou no Google. Você vai procurar uma fonte que pareça confiável, né? Não vai ser uma blogueira, você vai ter que procurar uma fonte de alguma entidade médica, alguma coisa que você possa checar aquela informação, né? Mas eu acho que é pesquisa mesmo. De preferência, procurar um dermatologista. Sim, não, eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil, mas às vezes você tá ali na dúvida, eu falo que nem fake news. Você vê a notícia falsa, estapafúrdia, você tá na dúvida, o que eu faço? Eu boto no Google, gente, isso aqui não é possível que seja verdade. Eu jogo no Google, porque se aquilo for verdade, eu vou ter que ter várias fontes me dizendo aquilo e fontes confiáveis. Então, é a mesma coisa. Tem uma coisa absurda de dermato, peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui tá muito esquisito. Não tem nenhum lugar sério falando sobre isso. Provavelmente não é verdade, né? Em relação à marca de produtos, faz diferença também? Produtos são melhores, são piores? Tem sim. Principalmente do ponto de vista sensorial. Porque eu digo assim, às vezes o paciente fala assim, eu quero usar um protetor solar, baratinho. Falou, o protetor solar bom. É protetor solar que o paciente usa. Se você está usando, eu estou feliz. Boa pergunta. Então, assim, se você está usando, eu estou feliz que você está usando. Mas já existem cosméticas melhores. Então, o paciente tem uma pele super oleosa. Óbvio que ele vai ficar muito mais feliz e a chance de ele usar de forma rotineira um protetor solar sequinho é muito maior do que ele usar um protetor super oleoso, desconfortável, ele não vai querer usar. Então, não é que ele é melhor em termos de eficácia, mas ele vai dar um conforto sensorial para o paciente, né? Você vai se sentir muito mais confortável com aquilo ali. Então, o paciente com a pele oleosa vai usar um hidratante oleoso? Não vai ficar feliz. O paciente com a pele seca vai usar um hidratante de toque seco? Vai ficar esturricado, não vai querer. Então, existe a questão sensorial. Então, não só a questão de marca, de qualidade de produto. Sim, a gente vê, às vezes, sim, você fala, eu brinco assim, vitamina C, por exemplo. Vitamina C é um ativo muito instável. Ele oxida com muita facilidade. É uma molécula muito difícil de você conseguir estabilizar. Ela falou, se for barato, em geral não funciona. Porque é muito caro. Então, eu sei que a tecnologia, para que aquilo ali funcione, que absorva na sua pele... Né? Você vê que não faz sentido.
ela vai ter que ser uma tecnologia muito maior. Então, não tem como ser muito barata, porque não vai dar lucro para quem faz. Então, eu falo, ó, vitamina C barata, desconfie, porque em geral tem alguma coisa esquisita. Todas são meio que o mesmo preço, mesmo que sejam marcas diferentes. Todas têm meio que uma faixa de preço. Então, tem alguns produtos que vai fazer essa diferença. Mas, de uma forma geral, um protetor solar, um baratinho e o carão, em geral, eles vão proteger do sol como estão dizendo que vão. Agora, às vezes a cosmética é bem desagradável. E aí, isso às vezes interfere na forma que o paciente usa. Ele não usa, ele deixa de usar. Se eu passar um protetor para ele, que vai deixar ele desconfortável ao longo do dia, ele não vai usar. Então, eu tenho que acertar aí na mosca. Para prescrever, eu tenho aquela chance dele colocar aquilo na rotina dele. O meu eu tô passando, tô ficando bem, parecendo... Fantasma, branco? Então, pois é. Tá errado. Tá errado não, ele tá te protegendo, mas a gente tem opções que não vai ficar. Entendeu? Porque o que acontece? Aí o paciente não usa, entendeu? O paciente não usa. Ele vai falar, eu fico parecendo fantasma, não vou usar. E aí não usa. Então, a gente tem que achar essas peculiaridades. Homem, já falo, ó, ficou branco e ficou oleoso, não vai usar, até porque acumula na área de barba. Não vai usar. Então, eu já sei que eu tenho uns coringas. Inclusive, assim, o protetor ele passa por cima da barba, né? Também? Pode passar. Acaba tendo uma proteção natural, né? Por causa da barba. Mas acaba também melando, né? Quando vocês passam, acaba melando junto. E aí, eu já sei que se eu passar um protetor que tem uma cosmética ruim, perdi aquele paciente. Ele não vai usar, entendeu? E daqui que ele me deu outra oportunidade para prescrever para ele, eu perco, às vezes, anos ali de sol. A parcela da população que cuida realmente de maneira... Vamos colocar de maneira, pelo menos básica. É uma minoria ainda? Olha, eu acho... Eu não tenho essa informação... De maneira mais... de maneira precisa, assim. Mas eu acho que imaginas que... Se eu pegar meu público, né? Que eu atendia no estado até pouco tempo atrás, então meu público do SUS e o meu público particular, né? Você comparar, você vai ver, claro, que o paciente particular, ele já usa mais protetor regularmente, até provavelmente por questões financeiras, acesso à informação, né? O meu paciente do SUS, ele já usava menos, usava, mas era mais pontual, às vezes só quando tinha alguma doença de pele, eu tenho melasma, aí já usava o protetor, mas de uma forma geral já não usava. Então, olhando a nossa população, né, e as nossas diferenças sociais e financeiras, eu acredito que ainda seja uma minoria. E às vezes, como falamos aqui, né, mais por questão de conhecimento mesmo, que tem métodos, obviamente, tem o que seria ideal, mas tem o básico ali, o simples, que já é alguma coisa, já está à frente de quem não faz nada. Nada é alguma coisa, né? Eu acho que sim. Acho que muita gente, porque não acaba deixando para lá mesmo, muita gente, acho que por questões financeiras também, né, e tem outras prioridades e acaba que... Enfim, mas assim... No último, vamos dizer assim, último caso, né? A pessoa que não tem condição de comprar um protetor solar. Protetor físico, né? Chapéu, boné, camisa comprida, né? Como a gente vê lavrador trabalhando antigamente, era todo coberto. Então, acaba indo para proteção física, né? Cobre. Não pode cobre. Né? E a gente pega, às vezes, paciente lavrador mesmo, assim, a pele bem castigada mesmo, né? Da vida. A gente falou da questão dos mitos, do que é verdade, você já falou, né? Que realmente lavar com roxo água quente... Acelera o envelhecimento. Piora a oleosidade. Não é questão, tem a ver com... Envelhecimento, não. De acelerar o envelhecimento. Não, piora a oleosidade, ele pode piorar a dermatite seborreica, aqueles pacientes que tem aquelas caspinhas, assim. O banho de água quente realmente em excesso, né? Ele resseca. Resseca a pele de uma forma geral, o banho de água quente. Então, pacientes que tem a pele seca... E tem gente que tem... Pode estar o calor que for, tem o costume de só tomar depois, gente, assim. E pelando, né? Eu falo que é saindo fumaça. E resseca a pele do corpo. O corpo fica com a pele ressecada e o rosto aumenta a oleosidade. O jeito certo de passar o protetor solar, ele precisa usar mesmo que ele passe o dia inteiro em casa? Então, teoricamente sim, porque tem a luz indireta, né? Essa luz que entra pela janela. Mas, sendo bem sincera, eu só pego no pé mesmo de paciente que tem mancha. Então, paciente que tem melasma, paciente que tem manchas por causa de acne, enfim, aquele paciente que tem manchinha na pele. Esse aí, eu preciso que ele use protetor dentro de casa, da hora que acorda até a hora de dormir. Agora, o paciente normal, que não tem nenhuma doença de pele, quando ele está dentro de casa, eu libero. Eu deixo tranquilo a critério dele usar, porque essa luz visível, que essa luz indireta, a gente não tem nenhuma evidência. A luz de computador, a gente não tem evidência que isso dá câncer de pele, não. É só envelhecimento ou mancha, mas assim, evidência fraca. Então eu libero. Pele oleosa, é bom evitar hidratante? Tem hidratante para pele oleosa, não. Esse é um mito também. Existem hidratantes para pele oleosa, né? Toque seco, efeito mate, inclusive hidratantes seborreguladores, que dão muito mais conforto para o paciente. Então, lava o rosto, aquele rosto que ia ficar oleoso em pouco tempo, você usa ali o hidratante seborregulador, que tem uma capacidade de regular a produção de sebo pela pele e vai manter aquela pele mais sequinha.
Então, mas normalmente o paciente de pele oleosa tem uma resistência enorme. Quando a gente fala, é sempre bom quando eu tenho uma amostra no consultório para ter uma chance dele usar, porque eles têm uma resistência mesmo. De maneira superficial, que tem aquelas bolinhas no braço, na perna, o que geralmente causa isso? Qual bolinha? Essas branquinhas, Sim. iguais às minhas? Ah, você tem. Essas aqui, as branquinhas, elas são genéticas e exposição solar, tá? Uhum. Isso aqui é predisposição genética e sol. As marronzinhas, basicamente sol, né? Que são as melanoses solares, são aquelas manchas marronzinhas que fica. Mas essas branquinhas desbotadinhas aqui, tem muito fator genético associado. O sabonete corporal pode ser usado no rosto? Como é que funciona isso? Tem que ser específico? Assim, poder, né? Entre poder... E dever é outra coisa, né? O sabonete corporal, o líquido, ele resseca menos a pele, de uma forma geral, tá? O sabonete em barra, ele costuma ressecar um pouco mais, em barra, porque ele tem um pH ali mais alcalino. E o líquido, ele tem um pH mais próximo do pH da pele. Então, ele resseca, de uma forma geral, resseca menos, tá? Sabonete antibacteriano, pra ninguém, a não ser em situações muito específicas. Então, tem paciente que adora, né? Eu uso tal marca aqui, 99% das bactérias. E mata a bactéria e a pele vai junto, porque fica esturricada. Então, sabonete antibacteriano não recomendo pra ninguém, a não ser em situações específicas. Vou fazer uma cirurgia, e aí o cirurgião pediu pra usar antes, aí beleza. Se não, não. E pro rosto, assim... Eu costumo prescrever separado, a não ser assim, um paciente que tem a pele muito seca no corpo e eu preciso de um sabonete muito hidratante para o rosto também. Aí eu falo, esse sabonete aqui, né, que é um que eu gosto especificamente, uma tecnologia envolvida que chama tecnologia Sindet, que é um sabão que lava sem ser detergente, sabe? Ele lava mais suavemente, quase não ensaboa direito. Então, esse sabonete eu falo, pode usar no rosto, pode lavar o corpo e lavar o rosto. Mas, de uma forma geral, são peles diferentes, assim... Às vezes a pessoa tem a pele super oleosa no rosto, super seca no corpo. Não vai dar para usar o mesmo sabão, né? E aí vai ser um para pele oleosa no rosto, um para pele seca no corpo. Então, em geral, eu preciso separar o que é o que. E na hora de enxugar também não ficar estragando com a toalha, né? A fricção é bom evitar. Tanto a fricção com a toalha, com algodão. Isso eu tava conversando com uma paciente hoje. O pessoal gosta muito de tirar a maquiagem com algodão primeiro. Aí eu falei, mas você fica meia hora passando algodão, esfregando ali, com água micelar, seja lá o que for, acaba com o rosto, esfola o rosto todo. Eu falei, não, faz assim, você chega, lava o rosto, tira aquele excesso todo e depois você vem com o algodão e passa. Porque o excesso de fricção piora também, né? Ele irrita mais. Então, quem tem rosácea vai piorar, quem tem melasma piora a mancha. Então, é desnecessária essa agressão, né? Você acaba esfoliando sem querer esfoliar a pele, né? Agride. Tem alguma idade ideal para a pessoa começar a ter esses cuidados mais específicos e ativos? Com a pele, normalmente, eles começam a me procurar, os pacientes, por volta da puberdade. Porque é quando a pele começa a ter os sinais, né? A mudança hormonal. E a pele vai ficar ou mais oleosa ou mais seca. Aí vai ter acne. Então, em geral, até ali os 8, 9 anos, eles usam aquele sabãozinho que usava de bebê, né? O Johnson aqui, eles acabam usando aquele. Que não tem nenhum problema de pele, acabam usando aquele. Aí, quando chega essa fase de puberdade, eles começam a ter uma demanda. Então, nessa fase, a gente costuma começar a trocar. Dormir de maquiagem é tão prejudicial como se fala ou de vez em quando não faz tão mal? Como é que... É bom evitar mesmo, tá? Assim... Vez ou outra, se acontecer... Não, não vai morrer por causa disso, né? Assim, aconteceu, não pode ser um hábito, né? Mas não vai... eu vou ter um câncer de pele porque eu dormi uma vez de maquiagem. Não vai. Mas assim, que pode dar mais reação inflamatória depois, pode dar acne, pode. Então é bom remover. Mas não tem esse fim do mundo, essa coisa, né? Esse drama de ser uma coisa apocalíptica. Diferença entre creme anti-ruga e anti-idade? Normalmente não. Esse é nome comercial. Basicamente, porque ele é creme mesmo, né? Como ele a base dele, né? Que é em creme. Aí vai dizer anti-ruga, anti-idade, anti-sinais, anti-mil coisas, assim, de apelo comercial. Normalmente não tem diferença. No caso de quem tem melasma, ele precisa evitar maquiagem ou pode usar produtos específicos? Não, tem que usar maquiagem. Melasma tem que andar rebocado, tem que andar impecável. Quem tem melasma tem que andar com melasma coberto, tá? Então, assim, normalmente eu prescrevo protetor com cor, porque eu acabo achando mais prático pro dia a dia. Mas se é aquele paciente que gosta de maquiar, não tem problema nenhum. Ele pode usar até o incolor dele, mas ele vai ter que fazer um reboco em cima. A gente não pode ver a mancha. Então, quem tem melasma tem que andar muito maquiado. Você é daquela profissional que fica muito no pé das amigas, dos familiares? Não ali? fico. Sabia que eu não fico, graças a Deus, assim. Não sento numa mesa analisando ninguém na mesa. Eu sou bem tranquila em relação a isso. Eu não fico, não. Só quando realmente há uma demanda. Maria, você olha isso aqui? Eu falo, olho com todo prazer. Mas fora isso, pra mim tá tudo certo. Pele seca e pele sensível são coisas diferentes?
São coisas diferentes. A pele seca tem uma tendência de ser mais sensível, mas nem sempre, tá? O paciente com pele sensível é aquele que vai sensibilizar. Ele tem uma chance maior de você colocar um ativo e ele irritar. Então, qualquer coisinha irrita. Mas um sabonete irritou. Passou um ácido, irritou. O protetor ardeu. Então, é uma pele mais sensível. O paciente de pele seca tem uma tendência maior de ter pele sensível junto, mas não necessariamente. Tem pacientes que têm a pele seca, mas não sensibiliza fácil, consegue usar tudo que a gente prescreve numa boa. Água terminal faz diferença ou é só... Água termal? Termal, perdão. Água termal, assim, eu, sinceramente, não vejo muito sentido de prescrever. Acho ela útil em algumas situações muito específicas. Então, assim, paciente com rosácea, que tem aquela pele sensível e que fica pinicando, formigando. Então, a água termal, você bota ela ali na geladeira, deixa ela geladinha. Quando você aplicar, ela realmente vai dar um conforto para o paciente. Mas, assim, dizer que ela vai fazer alguma grande diferença no paciente que não tem nenhuma doença... Não vejo necessidade de estar na rotina. Inclusive, boas dessas perguntas aqui foram dos nossos usuários. Suas, né? Tá. Usuários também que mandaram. Foi. A minha é mais sobre a questão do protetor. Depois eu te passo um. A importância de cuidar da pele do pescoço. A gente esquece, né? Do pescoço. Então, rosto, pescoço, acaba esquecendo. O pescoço tem áreas que são mais abandonadas, né, doutora? Lembra depois, né? quando ele começa a enrugar, todo mundo lembra. Pescoço e colo, acaba esquecendo, né? Então, o pescoço, ele é uma pele mais sensível, né? Tanto o pescoço quanto o colo. Então, nem sempre o que a gente está usando no rosto dá para prolongar. Vitamina C, sim, a gente consegue. Então, a gente fala rosto, pescoço e colo. Já estica dali mesmo. Mas o ácido mesmo, a gente tem que ver a gradação. Então, se ele estiver muito forte, o paciente não vai tolerar usar em pescoço e colo. Vai arder, vai queimar. Então, tem que tratar, mas em geral a gente precisa usar outro produto. Não tolera o mesmo. Muito bem, doutora, quero agradecer a sua participação aqui. Realmente foram questões muito interessantes, né, esclarecedoras. E eu deixo o espaço aberto agora para você deixar aí suas redes sociais. Inclusive, pode falar onde você atende, né? Quem quiser consultar. Eu mesmo vou marcar minha consulta, né, saber como está minha pele e fazer essa consulta anual. Obrigada. Espero que ela continue anual, né? Com certeza. Com certeza. Em relação à necessidade. Deixa para quando eu estiver um pouco mais velho, ter esses cuidados mais específicos. Mas deixa esse espaço para você ficar à vontade com a sua audiência e falar onde você atende. E pode falar na rede social também. Obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? É uma honra estar aqui, a toda a equipe que está aqui. Eu atendo no Premier, aqui próximo, né, do estádio, na sala 212, sala 213. Faço toda a parte de dermatologia clínica, faço a parte de cosmetria, que é essa parte de dermatologia estética, faço a parte de cabelo, então paciente que tem alopecia androgenética, calvície, né, queda de cabelo de uma forma geral. Então eu tenho uma subespecialidade em tricologia também. E é isso. Minha rede social, quem não conhece, é Maria Figueiredo Dermato. Não sou tão ativa quanto eu gostaria de ser, mas lá vocês vão encontrar um pouquinho, dicas também, né? Da minha... Encontrar vida pessoal, encontrar ver meus filhos lá, vai ver que eu corro, que eu faço tenho um estilo de vida bem saudável hoje em dia. E algumas coisas de trabalho também, sempre que eu tenho algum caso interessante no consultório que eu consigo compartilhar por lá. E é isso, muito obrigada e fico à disposição. Obrigado a você. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, nos vemos em breve. Tchau, tchau. Lembrando, dia 25, prefeito Valderico Júnior. Tchau, tchau, nos vemos em breve.